Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junta a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para trazer-te a nova. O sofrimento de Jó, segunda parte. Amados ouvintes, estamos meditando mais uma vez, ainda no livro do grande profeta Jó, que com a sua vida, sua fé, sua perseverança, sua paciência, como disse Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele muito nos ensina. E neste programa de hoje, dando continuidade ao nosso programa passado, estamos meditando sobre aquele pensamento confuso, obscuro que muitos têm, de chegar ao cúmulo de pensar que um homem com as qualidades como teve Jó, muitos são tentados a pensar que eles jamais poderiam sofrer como Jó sofreu. Para muitos, um homem com estas virtudes de Jó jamais sofreria, pois a proteção divina estaria sempre sobre ele. Porém, não é isso que a Bíblia nos mostra. O livro de Jó mostra-nos que ele, mesmo sendo justo, temente a Deus, íntegro, experimentou um sofrimento inimaginável, cuja causa estava no mundo espiritual, do mundo que chamamos mundo invisível. Muitas coisas se travam naquele mundo invisível, naquele mundo espiritual, aonde pouco se sabe sobre. Somente aqueles que são espirituais e atentam para as coisas espirituais. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, as naturais naturalmente. Então, um homem natural, que não inclina ao espiritual, que não conhece a Deus, o mundo dos espíritos, dos anjos, demônios, Deus, diabo, céu, inferno, o homem que não é espiritual e não preza por uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus, ele não vai conseguir pensar como deve ser pensado acerca das provas que sobrevêm aos justos, como veio a Jó. Se você lê o livro de Jó, como eu estou lendo por esses dias, você vai ver que ele nos mostra que Jó experimentou um sofrimento que talvez nenhum de nós suportaríamos sem ter a mesma experiência que Jó tinha com Deus. E qual foi a causa, pregador? Alguém poderia me perguntar. A causa principal era um mundo invisível e espiritual que os homens pouco sabem. Até mesmo os que se dizem espirituais, se dizem cristãos, religiosos, às vezes pouco sabem sobre o mundo invisível, o mundo espiritual. Prova de que pouco sabem é que pouco falam das coisas espirituais. Observe para você ver, Jesus disse que a boca do homem fala aquilo que está cheio o coração. E mesmo a maneira como o evangelho é interpretado, levado aí fora, o jeito como ele é pregado, como aqueles que se encontram na posição de anunciá-lo, a maneira como ele é anunciado, você vê o que está cheio o coração dos homens.
Fala-se muito daquilo que se pensa muito. Fala-se muito daquilo que o coração está cheio. Foi Jesus quem disse isso, é incontestável. O homem fala, pensa muito aquilo que está no seu coração. E você entende, por essas simples palavras aqui, que o mundo pouco conhece sobre o mundo espiritual. Falam tanto sobre um evangelho natural apenas, aquele que enche igreja, templos, que olha a quantidade e esquece de qualidade de espírito, de vida, de essência, de adoração. Evangelho natural apenas, que apenas está prometendo cura, que é bom, prometendo bênçãos materiais, o que é bom e todo homem vive correndo atrás, prometendo apenas coisas que agradam os olhos naturais, coisas que agradam a carne, que agradam o homem que tem apenas uma visão naturalista das coisas. O evangelho é mais profundo. O evangelho, ele é mais espiritual. O evangelho, meu amado, precioso ouvinte, ele é muito mais do que nós podemos imaginar com essa mente natural, com essa mente humana que nós temos. O evangelho, ele é algo mais que transcende todo o nosso entendimento. Ele é algo que, muitas das vezes, se você não for espiritual, você não vai conseguir compreender as coisas espirituais. Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra aonde quer, quando quer, o vento vai e vem, ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. E Jesus disse: assim é o homem espiritual, discernirá bem todas as coisas e de ninguém ele será discernido. Então, quando se tem visão natural apenas e não espiritual, você vai falhar em ver isso que o livro de Jó mostra, que ele experimentou um sofrimento que a mente humana não é capaz de imaginar, sem que o homem não cometa loucura, não chegue ao absurdo. Muitos sofrem muito menos e fazem loucuras, mas Jó não fez loucura. Esse sofrimento inimaginável que Jó sofreu, cuja causa, volto a repetir, estava no mundo dos espíritos, o mundo espiritual, aonde nesse mundo encontramos aquele diálogo travado entre Deus e o diabo. A Bíblia diz que nesse diálogo o Altíssimo fez a seguinte pergunta para o seu arqui-inimigo: observastes o meu servo Jó? Deus perguntou no mundo espiritual àquele ser que é inimigo de Deus e dos filhos de Deus, e inimigo de tudo que é bom, honesto, louvável. Quando você vê uma pessoa ouvir algo honesto, louvável, puro, santo, que é pensamento de cima, sendo pregado, anunciado, ensinado, e essa pessoa se revolve dentro de si, ela está agindo como arqui-inimigo de Deus. O inimigo de Deus, ele é um grande opositor da verdade. Ele é um grande inimigo de Deus, dos seus filhos e das boas obras. Por isso que a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas pelo outro lado, a Escritura diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Mas naquele mundo espiritual, onde estava se travando uma batalha espiritual, e Jó foi vítima dela, atingida por ela, porque ele também era um homem espiritual, e sabia que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, os potestades, sobre as hóstias da maldade nos lugares celestiais. Jó sabia, ele era um homem espiritual. E nesse mundo espiritual começou a batalha. Como agora mesmo está dando guerras, estamos travando batalhas espirituais. Para esse programa ir ao ar, é uma batalha espiritual. Para Deus chegar até você, te abençoar, te dar força, te renovar. Para Deus chegar até você, te dar boa e saudável visão espiritual que beneficiará teu corpo, tua alma e o teu espírito. É necessário uma batalha. E nessa batalha espiritual, Deus perguntou: observastes a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Deus falando de um homem. Meu prezado ouvinte,
Se Deus fosse abrir a boca para falar com o diabo ou com alguém ao teu respeito, o que Deus falaria de ti? O que Deus realmente poderia testemunhar ao teu respeito? Deus que conhece os céus e a terra, o Deus que conhece o princípio desde o fim, o Deus que conhece os segredos do coração, como disse o profeta Daniel no capítulo 2, se não me falha a memória, no versículo 47 ou 48, ele disse: há um Deus, ó Rei, que revela os segredos dos corações. Se esse Deus, que sua palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes, e vai até a divisa da alma e do espírito, Hebreus 4:12 diz assim: se Deus fosse falar para alguém ao seu respeito, o que Deus falaria de você? Deus teve palavras boas para falar acerca de um homem nascido de mulher como nós somos. Palavras boas para poder falar de um homem que também era pobre, mortal, pecador, como nós somos, pobres, mortais, pecadores. Ele disse: observastes a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é o mais íntegro entre os homens e mais reto, e o que mais me teme, e ele está sempre se desviando dos caminhos maus. Jó capítulo 1, versículo 8. Será que Deus pode falar de nossa integridade, de nossa retidão? Pode Deus falar do temor, da reverência e o respeito que temos por ele? Poderia Deus nos exaltar quando o assunto é desviar-se de conversações? Será que Deus poderia falar como falou de Jó no capítulo 1, versículo 8? A Bíblia diz que Jó desviava do mal. E quanto a mim e você, será que nós desviamos do mal como este servo de Deus desviava? E Deus, no mundo espiritual, estava elogiando a ele. E quando Deus vê algo bom em alguém e elogia alguém, isso levanta uma fúria no diabo. Quando alguém está fazendo algum serviço bom que agrada a Deus, isso faz ranger os dentes e armar tantas ciladas, arquitetar tantos planos. O arquirrival, inimigo de Deus e do seu povo, ele é cruel. Ele maquina o mal. Ele comete crimes dolosos. Há dolo nele. Ele maquina, ele projeta. Ele é calculista. Ele espera oportunidades e busca por brechas. Quando Deus vê algo bom em alguém, quando viu em Jó, fique sabendo que o inimigo, o diabo, não vai deixar barato. Situações surgirão, como situações surgiu na vida deste exemplar servo de Deus, o qual estamos retratando sobre ele nesse programa de hoje. E você tem a sua história já bem desde o capítulo 1 de Jó, a partir dos versículos primeiros. Agora eu estou meditando sobre o versículo de número 8, e lá você vai ver Deus travando aquele diálogo, dizendo que ele era íntegro, reto, desviava-se do mal. Mas o diabo, como ele não deixa por menos, Deus fala, ele retruca, Deus corrige, ele pula, Deus aconselha, ele se tranca. Ele não deixa por menos, ele tem sempre uma na ponta da língua. O diabo é assim. Quando Deus elogiou a Jó, imediatamente o diabo replicou. Imediatamente ele começou com seus poréns, mas isto, e mais aquilo. Ele logo começou, e contra o testemunho que Deus deu, e dizer assim: Jó, ele só serve o Criador assim, Senhor, como tu estás me dizendo aqui, porque tu tens abençoado a ele. Ele apresentou ao Eterno. O diabo, ele apresenta a Deus suas escusas, desculpas. Ele apresentou ao Eterno algumas desculpas, e ele apresentou a Deus um plano que provaria para Deus que Deus estava errado com relação ao que ele pensava de Jó. O diabo fez um plano. Ei, meu ouvinte, deixa isso descer aí no seu coração. Nesse mundo espiritual, o inimigo faz planos.
quando você inclina para Deus, quando você está querendo tomar uma decisão correta, quando você aceita Jesus Cristo, quando você decide agora mudar de caminho, seguir o caminho certo, não pegar mais atalhos, viver uma verdadeira vida cristã, servir a Deus com mais esmero, com mais dedicação, o inimigo arquiteta um plano. Ele fez um plano. Ele é astuto, ele faz ciladas, isso faz parte do feitio dele, da personalidade, da má índole dele. Ele foi lá e fez um plano, e o mais terrível de tudo, apresentou um plano a Deus que provaria na sua tese que Jó não era tão fiel como parecia. O inimigo faz planos contra os filhos de Deus. Ele atacará os filhos de Deus para ferir não só os filhos de Deus, mas o alvo dele é ferir a Deus, porque ferindo o filho de Deus, feriu a Deus, ferindo a igreja de Deus, feriu a Deus. Por que ele investiu com ódio cruel contra Jesus? Cuspiu na face de Jesus, para quê? Para humilhar a Deus. Arrancou a barba de Jesus, para quê? Para humilhar a Deus, sabendo ele que o Messias seria o Filho de Deus, o corpo de Deus, a criação, a obra-prima de Deus. Por que ele deu vinagre para ele beber na cruz? Para humilhar a Deus, porque aquela tortura, aquelas 39 chicotadas, para dilacerá-lo, ferir a Deus, para que aquela cruz e aquela inscrição em cima da cruz: este é o rei dos judeus, um rei nu, um rei cuspido, um rei roxo, um rei pobre, um rei humilhado, um rei desprezado, um rei condenado pelos súditos a uma das mais humilhantes mortes daquele dia. Por que o diabo pôs tanto efeito e fez questão que ele sofresse mais do que os piores criminosos que existiam naquele dia? Porque o diabo gosta de ferir a Deus. Fazendo isso com o filho, doeria mais do que fazendo com o próprio pai. Cuspindo no rosto do filho, seria melhor que cuspisse no rosto do pai. Seria muito menos humilhante cuspir diretamente no pai, bater diretamente no pai, humilhar diretamente no pai, do que usar o filho para isto. É isso que o diabo, ele tentou fazer contra Deus usando Jó. O objetivo era atacar o filho de Deus que Jó era. Para quê? Para ferir a Deus. O objetivo do inimigo em atacar a igreja, em atacar os filhos de Deus, é ferir a Deus. É como um pai. Ele sente dores pelo filho. Isso é óbvio, isso é lógico. Então o que ele fez? Ataca o filho de Deus, que com isso nós vamos conseguir ferir a Deus. Ou seja, Deus, ele sente ao ver o diabo bater em seus filhos. E ali o diabo arquitetou um plano para surrar, para bater, para humilhar, e disse: quero ver se ele vai continuar sendo cristão. Quero ver se ele vai continuar sendo íntegro. Ninguém mais é íntegro. Todos agora são corruptos, todos se comprometeu. Quero ver se ele vai continuar. Ei, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, o verdadeiro cristão não depende da justiça dos outros para ele ser justo, da boa conduta, da integridade, do bom testemunho dos outros para ele poder ser. Ele não vai tomar maus exemplos e condutas para lhe servir de sustento, para ele inclinar para as mesmas coisas. Jamais. Mas o diabo queria comprometer o testemunho de Jó, trazendo-lhe sofrimento, angústias, dores, achando que com isso ele conseguiria fazer o plano de Deus se frustrar, o testemunho de Deus ser invalidado. Ele fez o Filho de Deus sofrer. E tem uma coisa, meu amigo ouvinte, eu não sei como você se encontra agora, talvez debaixo de muito sofrimento, mas eu quero falar isso para você. Deus não tem prazer de ver o diabo colocar câncer, tormenta, angústia, sofrimento sobre a tua vida, porque não há pai nenhum que gosta de ver o seu filho sofrer. E a Bíblia Sagrada diz em Mateus 11, que se nós homens, que somos pais, nós homens maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais ele também sabe fazer o bem àqueles que necessitam. Jesus chegou a dizer: qual é o pai que o filho pedindo-lhe um ovo lhe dará um escorpião, pedindo-lhe um pão lhe dará uma serpente? Ou seja, Jesus disse:
O pai não vai dar o mal para o seu filho, assim como Deus também não deseja tormentas, maldições, enfermidades para a vida do seu filho. Pastor, então por que muitas vezes nos sobrevêm essas coisas? Está vendo? Há alguém por detrás do mundo invisível fazendo planos para você gemer, para você chorar, para você não ter felicidade, para você ser um doente constantemente, viver se arrastando todos os dias da sua vida em infelicidades, em misérias, em sofrimento, em angústia, em depressão. Nunca suspirará, respirará, viverá a alegria, a felicidade. Há alguém por detrás, arquitetando o teu fracasso, desenhando tua derrota, e este é o inimigo de Deus. E ele desenha isso tudo a fim de que você venha negar a Deus. Ele é cruel, ele é muito cruel, o adversário de Deus. Não brinque com espíritos não, ele é cruel. Não brinque com as coisas espirituais não, o inimigo é cruel. Se tu caíres na mão dele, ele faz picadinho de você. Por isso esconda-te em Deus, ame a Deus, sirva a Deus, não brinque com coisa séria não. Sabe o que me chama a atenção, meus amados ouvintes? É que o inimigo é tão cruel, mas tão cruel, e gosta tanto de mexer nas chagas, nas feridas. O que mais me chama a atenção aqui nesses primeiros versículos, no versículo 8 até por volta do verso 13 desse capítulo 1 de Jó, é que em todas as desgraças, as desventuras de Jó, sempre o diabo permitiu um servo sobreviver, para que na mesma hora do acontecimento, eles fossem lá dar notícia para Jó. Na mesma hora do sofrimento, eles pudessem ir lá aumentar a dor de Jó. Interessante, o diabo matava tudo e todos que estavam no cenário. O diabo matava tudo e todos que estavam no cenário. Mas ele permitia alguém escapar para ir lá poder contar a história, contar a notícia para Jó. Eu li aqui na Bíblia, no versículo 14, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam juntas a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os moços, teus filhos, foram todos feridos ao fio da espada. E somente sobrou eu, somente eu que sobrei. E eu vim aqui para poder te dar a notícia. O inimigo sempre terá alguém para poder aumentar tua dor. Sempre terá alguém para poder te ferir mais profundamente. Sempre terá alguém para não te dar folga para respirar, espaço para poder caminhar. Sempre terá alguém para não te dar tempo para beber água, tempo para se recompor. Foi assim, Jó não estava tendo tempo para recompor. Era uma notícia atrás da outra. O inimigo é cruel. Ele sabe vir fazer as jumentas desaparecer, os bois desaparecer, os filhos morrerem, e depois ele ainda permite alguém sobrar e fala assim, ó, e sopra sobre ele, fala assim, vai lá. E ele vai levar a notícia. Isto é, a crueldade do inimigo vindo sobre os servos de Deus, vindo sobre os filhos de Deus. Me impressiona esse texto da Bíblia. Ler a Bíblia nos revela tantas coisas para nos ajudar aqui na caminhada, para compreendermos a vida espiritual aqui no cotidiano. Muita gente não compreende o sofrimento do dia a dia. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Mas quando lemos a Bíblia, a gente compreende o porquê de tantas provas, tantas lutas, tantos sofrimentos. Entendemos que isso não é a falta de bondade de Deus, mas é a crueldade do inimigo, que por causa do pecado, ele tem direito em atormentar a humanidade até o juízo final, até o dia final. Enquanto Jesus Cristo não tomar os reinos dessa terra, haverá um tal de tormentador sobre a face da terra para atormentar, para ferir. Isso é demais, essa meditação. O diabo preserva, ele sempre preservou. Em cada um dos acontecimentos, ele guardou um servo de Jó, eram servos de Jó. Morriam todos, sobrava um para ir levar a notícia. Um mensageiro sempre era resguardado pelo inimigo, para levar dor, para levar a notícia da desgraça. O diabo sempre terá
mensageiros para levar desgraças, mas Deus também sempre terá mensageiros para levar graças. O inimigo sempre terá mensageiros para levar más notícias, mas eu sei que Deus é Deus e Ele também sempre terá mensageiros para levar boas notícias, levar bons testemunhos, levar boas virtudes. Eu sei que Deus também tem mensageiros. Como Deus levantou mensageiros para ir alentar, animar a Jó e mostrar que Deus ainda era com ele, que o seu segundo estado seria muito melhor do que o primeiro estado. Deus tem. Ou seja, se o inimigo trabalha com seus mensageiros para levar desgraças, Deus também trabalha. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Nesse programa eu quero ser um mensageiro de vida, para levar graça e não desgraça, saúde e não doença, cura para você. Nesse momento eu quero ser um mensageiro de graça, de salvação, para levar perdão e não condenação, arrependimento para você se encontrar com Deus. Jó passou por um momento de provas terríveis, provas que o homem, ele não consegue imaginar. Como seria viver aqueles momentos de tantos tormentos. Apesar de os servos estarem nos locais, destaque isso, diferentes, mas eles sempre escapavam, o inimigo sempre preservava alguém. Chegaram a Jó quase que ao mesmo tempo, um após outro, uma notícia atrás da outra. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 19, leia, estou só resumindo aqui a nossa meditação. Uma perca atrás da outra, uma notícia atrás da outra. Mensageiros atrás de mensageiros, mensageiros do pessimismo, do derrotismo, da falta de motivação. Isso mostrando a crueldade do inimigo de Deus. Muitos anunciam perdas como eles anunciavam, e talvez alguns até com prazer. Muitos podem anunciar problemas, derrotas, e às vezes até com gosto. Talvez muitos daqueles torciam contra Jó e vinham com sorrisos largos para poder anunciar a dor, a derrota, a tristeza, a vergonha, a humilhação. Vinham para poder surpreender o patriarca. Vamos contar a Jó, vamos surpreender o patriarca. Ele não pode ficar sabendo, vamos todo mundo junto surpreender o patriarca. As notícias chegavam ao mesmo tempo. Tudo para poder desestabilizá-lo emocionalmente, espiritualmente, tudo para poder levá-lo a blasfemar contra Deus. Jó não teve como avaliar nem a situação, porque era tudo de uma vez só. O mundo desabara sobre a sua cabeça. A única coisa que ele fez foi raspar a cabeça, que era sinal de humilhação. A única coisa que ele pôde fazer, sabe o que foi? Rasgar as suas roupas, que era sinal de desespero, e lançar-se em terra. E ele literalmente se jogou em terra, se prostrou. Jó estava totalmente abalado, desnorteado, angustiado. Aquilo levaria qualquer pessoa, talvez hoje, que não tem a fé de Jó, a paciência de Jó, a blasfemar contra Deus. Mas ele não blasfemou contra Deus. Muito pelo contrário. Aqueles planos que o inimigo arquitetou, os mensageiros nem sabiam quem estava por detrás. Talvez achavam um favor e levaram a notícia para Jó. Não, é mais do que obrigação, vamos lá contar para Jó. É mais do que a nossa obrigação. Mas eles não sabiam, na verdade, que aquilo fazia parte de um mundo invisível e espiritual, de uma conversa entre Deus e o diabo. Eles só iam contar a notícia e por eles estavam fazendo, quem sabe, um bom trabalho, um bom serviço em contar para Jó do gado, da ovelha, dos filhos, da casa, da fazenda, da mulher e etc. Eles achavam que aquilo era um bom serviço que eles estavam fazendo para Deus, mas aquele serviço fazia parte de um plano invisível, de um mundo invisível, o qual Jó era o alvo, era a mira para poder ser atingido, para poder ser desestabilizado. Mas Jó frustrou os planos de Satanás, porque ele adorou ao Altíssimo e não culpou a Deus pelo seu sofrimento. No versículo 20 e 22 nós encontramos isso. Jó, a Bíblia diz que ele se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Que coisa poderosa, adorar na prova, adorar na dor, adorar no meio da tormenta.
Jó capítulo 1, versículo 21, ele rasgou sua roupa e ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor mesmo tomou, bendito é o nome do Senhor. O plano do diabo é: vamos fazer Jó blasfemar contra Deus, mas deu errado. Como diz o ditado, o tiro saiu pela culatra. Ao invés dele blasfemar, revoltar contra Deus, ao invés dele chutar tudo, ao invés do seu chão sumir, seu teto desabar, ele abriu a boca e disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que coisa gloriosa! Os homens procuram culpados. A coisa dá errado, culpa a mulher, culpa o marido, culpa os filhos, culpa o governo, culpa o emprego, culpa tudo. Culpamos às vezes em desesperos até mesmo a Deus, a palavra. Muitos fazem isso, colocam em descrédito Deus e a sua palavra. Mas Jó não. Jó, em tudo isso, Jó 1:22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa pelo seu sofrimento, culpa pela sua perca, culpa pelas suas ruínas, culpa por tudo estar travado e dando errado na sua vida. Ele podia não entender de momento, mas culpar a Deus, ele não culpou a Deus. Não culpe a Deus quando as coisas derem errado. E quando der certo, louve a Deus e reconheça que não é apenas habilidade sua e méritos seus. Não culpe a Deus, pelo contrário, glorifique a Deus em tempos de provas, e então você verá o que Deus poderá fazer em sua vida. Creia, meu amado ouvinte, que nesse programa de hoje, Deus te ajudou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.